bom dia catequizandos, bom dia família. Eu sou a catequista Eleni, da comunidade São Sebastião, e hoje estou aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida, acolhendo todos para mais um encontro familiar da catequese. E esse mês de setembro, nós iniciamos a nossa catequese já no sábado passado, com o Fernando falando da Bíblia. Então, os nossos encontros no mês de setembro, nós vamos falar deste livro, do quanto ele é importante para nós cristãos e o que nós aprendemos com ele. E quando eu estava me preparando para esse encontro de hoje, eu comecei a lembrar da minha catequese. E eu lembrei de um encontro em que o padre nos contou uma história. E aí eu fui procurar essa história. E eu encontrei ela na internet. Eu encontrei, reli ela novamente e fiz a impressão. E hoje eu quero compartilhar com todos vocês essa história que há algum tempo atrás ela foi contada, ela foi lida para um grupo de catequizandos que estavam nos preparando para a primeira comunhão. Então a história que foi lida lá atrás, no meu tempo de catequese, eu vou ler hoje para vocês. E quero que vocês se coloquem enquanto mais um personagem nessa história. Então eu vou narrar a história para vocês e vocês serão um desses personagens. Então eu vou começar. O valor de uma Bíblia. Há muitos anos, na véspera de Natal, um homem muito rico. Ele não tinha família, ele não tinha filhos e nenhum outro familiar. Então, decidiu presentear os empregados que trabalhavam e o serviam na sua propriedade. Quando chegou a hora do jantar, ele chamou os funcionários, todos eles, e pediu a eles que se sentassem em torno da mesa. E na frente de cada um deles, ele colocou uma Bíblia e uma quantia em dinheiro num saquinho. Depois que todos se acomodaram, ele perguntou: o que vocês preferem receber de presente neste Natal? Pois o Natal já está chegando e eu preparei um presente para vocês. Aí está, uma Bíblia ou o outro valor em dinheiro. Não fiquem tímidos, vocês podem escolher o que quiserem. O primeiro empregado a se manifestar foi o zelador. E ele olhou para o seu patrão e disse: Senhor, eu gostaria muito de ganhar essa Bíblia, mas como não aprendi a ler, o dinheiro será mais útil para mim. O segundo foi o jardineiro. E ele olhou para o Senhor e disse: minha esposa está muito doente e por esta razão tenho mais necessidade do dinheiro. Caso contrário, eu escolheria a Bíblia com certeza. A terceira pessoa foi a cozinheira. Ela olhou para o seu patrão e disse: Senhor, eu sei ler. Para falar a verdade, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Porém, eu trabalho tanto que nunca consigo arranjar tempo nem para folhear uma revista, quanto mais ler a Bíblia. Por isso, vou aceitar o dinheiro. A quarta pessoa nessa história é você. Você está sentado na mesa. O que você escolheria? A quantia em dinheiro ou a Bíblia? Já teve 3 que escolheram. Todos eles tiveram seus motivos e escolheram
o dinheiro. E você? Pensa aí. O último dos seus empregados, por fim, chegou a vez dele. Um rapaz que cuidava dos animais naquela propriedade. Como o senhor sabia que a família do garoto era muito pobre, ele já adiantou. É claro que você vai querer pegar o dinheiro, não é mesmo, rapaz? Você pode comprar alimentos, fazer uma boa ceia de Natal em sua casa, além de comprar sapatos novos. O rapaz então surpreendeu aquele homem com a sua resposta. Não seria nada mal, disse o rapaz, comprar um peru e outras comidas saborosas para dividir com os meus familiares nesse Natal. E também comprar um par de sapatos novos, já que os meus estão velhos. Mas mesmo assim, vou escolher a Bíblia. Sempre quis ter uma. Minha mãe me ensinou que a palavra de Deus vale mais do que ouro e é mais saborosa que o favo de mel. Ao receber a Bíblia, o menino imediatamente a folheou e encontrou dentro dela 2 envelopes. No primeiro envelope havia dinheiro 10 vezes mais do que aquele deixado em cima da mesa. Já no segundo envelope tinha um documento que o tornava herdeiro de toda a fortuna daquele homem rico. Diante da emoção, do rapaz e do espanto dos outros empregados, o senhor abriu uma das Bíblias e leu em voz alta para que todos ouvissem. O senhor daquela propriedade tão rico abriu a sua Bíblia lá em Salmos. Salmo 19, Salmo 19, no versículo 7 a 10. E ele leu para todos eles. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que o mais puro ouro. São mais doces do que o favo de mel, do que as gotas de cada favo. Eu trouxe essa história para nós porque quando eu fui estudar, fui ler para esse encontro, eu peguei a minha Bíblia e aí eu lembrei dessa história. Qual é o valor da Bíblia? A igreja, no mês de setembro, ela nos convida a conhecer um pouquinho mais a nossa Bíblia. E para conhecer a nossa Bíblia, nós precisamos nos reunir, na nossa casa, com as comunidades, na nossa igreja, para conhecer a verdadeira história do povo de Deus. A história da nossa salvação. Uma história de amor que está aqui escrita. E daí, quando a gente vai conhecendo a Bíblia, que a catequese é um espaço em que nós
nos reunimos para conhecer a palavra de Deus, a gente vai aprendendo a amar. Amar a nossa família, amar o nosso próximo. Né? Nós vamos descobrindo qual é o sentido real do amor de Deus para com toda a sua criação. Né? Quando a gente olha o nosso redor, assim, nós vemos muita beleza, nós temos muitas riquezas. E riquezas que elas não são compradas com dinheiro. Riquezas que nos foram dadas gratuitamente. Quando a gente olha para a nossa vida, quanto vale a tua vida? Quanto vale a vida da nossa família? Quanto vale? Vale o amor. E quanto vale o amor? Então, eu fiquei pensando assim, quando eu fui ler um pouquinho mais. O que tem, eu fui fazendo umas anotações assim, para mim. O que tem de mais valioso aqui? Você já se perguntou? Você já pensou? Você já tem uma resposta do que tem de mais valioso aqui? Todos nós temos uma Bíblia. Todo cristão tem uma Bíblia. Ou nós ganhamos, ou nós compramos, ou quando a gente vai para a catequese, lá tem uma Bíblia à nossa disposição. E o que tem de mais valioso? Aqui tem o maior tesouro. Aqui tem o que é mais precioso. Aqui tem Deus falando conosco. Como que Deus fala conosco? Quando eu começo a ler a Bíblia, que eu escolho um livro, eu escolho conversar com Deus, eu escolho meditar a palavra, eu escolho rezar. Ou será que eu sou como a cozinheira dessa história? Eu sei ler, eu gosto de ler, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Ela é muito grande, ela é muito grossa, ela tem muitos livros. Ou eu quero ser como aquele menino, aquele rapaz que escolheu a Bíblia. Ele não sabia o que tinha aqui dentro. Ele não sabia que tinha 2 envelopes ali dentro. Ele não sabia que ao escolher a Bíblia, ele ia ser o herdeiro daquela propriedade. Mas quando nós escolhemos a Bíblia, nós escolhemos ser herdeiros. Herdeiros do reino de Deus. Quando nós escolhemos a Bíblia na nossa vida, nós escolhemos o amor de Deus. Nós escolhemos viver esse amor de Deus. E aqui dentro, em cada passagem que a gente vai lendo, toda vez que você for ler, lembra, é Deus comunicando para mim. Tem um louvor que diz assim, toda a Bíblia é comunicação. Então, quem que está se comunicando? É Deus, é o Senhor que está se comunicando. Quando a gente começa a estudar mais, aí eu fui estudar um pouquinho mais. Falei, vou ver aonde, em que livro vai falar mais desse amor. E aí, nessa leitura, eu peguei e fui fazer uma pesquisa, entrei na internet, pesquisei, porque a internet nos ajuda muito nesse sentido. Eu pensei, eu quero uma pesquisa. Eu li um monte e não encontrei. Aí encontrei com uma amiga minha, ela falou bem assim, olha Helene, tem uma passagem bíblica lá de Coríntios que fala do amor. E daí ela falou assim, deu um resuminho para mim, e eu peguei, quando cheguei em casa, já fui buscar a minha Bíblia. Eu falei, eu pensei, eu quero ver, quero ler novamente essa passagem, porque eu já tinha lido.
E o menino lá na história, ele fala que vale mais do que ouro, é mais doce do que o favo de mel. E aí eu fui na Bíblia buscar. E eu encontro lá na Bíblia, onde o apóstolo Paulo, o discípulo Paulo, né, escreve. E ele escreve para Coríntios. E ele fala sobre o amor. Eu vou ler para vocês um trechinho. Paulo escreve bem assim: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo e como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento e entender todos os segredos, ter na fé, ter até poderia tirar as montanhas de um lugar para o outro, mas se não tivesse amor, nada adiantaria. Aí mais para frente, Paulo diz assim: quem ama é paciente e é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado e nem guarda mágoa. Quem ama não fica alegre quando alguém faz algo errado, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém tudo suporta com fé, esperança e paciência. E aí o apóstolo Paulo vai mais um pouquinho para frente e ele fala assim: quando eu era criança, eu falava como criança, eu sentia como criança e eu pensava como criança. E depois ele vem falando assim pra gente: quando eu me tornei adulto, quando eu conheço a palavra, quando eu conheço a Bíblia, quando eu descubro que o centro da catequese, o centro da minha Bíblia, o centro do meu ser cristão é conhecer Jesus, é saber dos planos de Deus, que enviou Jesus para viver entre nós. Aí eu passo a ter um conhecimento ampliado, eu passo a entender esse amor de Deus. E aí no final desse capítulo 13, ele fala bem assim, Paulo nos diz bem assim nesse texto: portanto, agora existem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. E para falar de amor, está aqui, né? Está aqui. Eu preciso conhecer, eu preciso viver, eu preciso praticar, eu preciso anunciar o amor de Deus. E eu anuncio quando eu me declaro apaixonada por essa escritura, apaixonada por Deus, apaixonada pelos ensinamentos que para nós ficaram. E quando a gente vai aprendendo a ler a Bíblia, a gente vai aprendendo a orar, vai aprendendo a meditar. E quando a gente aprende isso, nós vamos nos tornando luz. Luz na nossa casa, luz com os nossos amigos. Nós vamos aprendendo a analisar e a escolher
eu escolhi ser cristã a partir dos ensinamentos. E aonde que eu aprendo isso? Com a Bíblia, na minha catequese, com a minha família, e eu vou vivendo este amor aqui. Quando eu escrevi assim, o que tem de mais precioso nesse livro, eu pensei, é o alimento para a minha vida. Não é o arroz, o feijão, o lanche gostoso. Isso é um alimento para o meu corpo, que a gente precisa todos os dias. Mas eu pensei assim, o meu alimento para a minha vida em atitudes, em comportamentos. Então a Bíblia, ela ensina, ela orienta, ela corrige. Quando eu estou com a minha Bíblia, eu estou me orientando na minha fé, na minha caminhada, na minha vivência. E aí, eu quero encerrar esse encontro com 3 palavras que eu retirei desta passagem bíblica, de Coríntios 13, capítulo 13. E ele diz bem assim, o que tem de valioso na palavra de Deus? Tem fé, tem esperança e tem amor. Então, se eu me alimentar da fé, se eu tiver esperança, eu vou conseguir demonstrar o amor. E o que é fé? O que é fé? Fé é tudo aquilo que eu acredito. Fé é o que dirige as minhas atitudes. Fé é ter certeza de tudo que esperamos e a prova de tudo que não vemos. É ter certeza. Eu tenho certeza, eu confio, né, no meu amor, no amor que eu tenho por Deus e pelo próximo. A esperança. A esperança é que nos torna vivos. A esperança, ela nos dá confiança para continuar. E quando eu espero em Deus, eu acredito no projeto de Deus. Que Deus tem um projeto para cada um de nós. Só que nós temos que querer Deus na nossa vida. Nós temos que estar próximo. Quem está com Deus está do lado do bem. E o amor? O que é o amor? O que é o amor de um pai para um filho? O que é o amor de um filho para com seus pais, mães? Com a sua namorada, com seu esposo, com a sua companheira? Então o amor é o bem para o outro. Quando eu amo, eu quero o bem para mim e para o outro. E amando, nós nos encontramos sempre. Nos encontramos primeiramente com Deus. Quem não ama, não conhece o próprio Deus. Nós dizemos assim, ai, a maldade, né? A maldade está presente, tanto mal, né? São pessoas que não conheceram o amor. Porque quando nós conhecemos o amor, nós vivemos de fato, né, uma grande alegria. Nós vivemos a comunhão com Cristo. Então, a mensagem de hoje, que fica desse nosso encontro é: pega a sua Bíblia, pega alguém da sua família, reúne, tira um tempinho, medita, reza, leia, promova esse encontro com a palavra de Deus. Se você quer uma sugestão para leitura para esse final de semana, pega a tua Bíblia, abre lá no Coríntios 1, capítulo 13,
e lê. Lê junto. Marca lá um pedacinho, né? A última vez que eu trabalhei essa passagem bíblica, eu marquei, eu escrevi, e quando eu fui buscar ela novamente, eu relembrei do grupo de catequese que eu estava, eu relembrei que o amor, quem ama é paciente. E Deus é paciente conosco o tempo todo. Então eu quero desejar a todos nós, as nossas famílias, os nossos catequizandos. Nós temos catequizandos se preparando nos encontros agora, nas missas para a primeira Eucaristia. Temos catequizandos se preparando para o sacramento da Crisma. Então nós vamos ao encontro de uma grande celebração, de um sacramento. Né? É o sacramento do amor. O sacramento da comunhão é o sacramento do amor. O sacramento da Crisma é o sacramento do amor. É deixar o Espírito Santo agir em mim. E quando eu deixo o Espírito Santo agir, eu me torno luz. Eu me torno uma pessoa boa. Então, vamos rezar. Vamos rezar pelas nossas famílias. Vamos rezar pelos nossos catequizandos que estão se preparando para esses 2 sacramentos que vamos receber até o final deste ano. E vamos levar a nossa Bíblia para a nossa leitura, para a nossa meditação. Então vamos encerrar esse encontro pedindo a bênção de Deus, a bênção da nossa Mãe, Nossa Senhora, para que nós tenhamos confiança, tenhamos fé e deixemos o amor de Deus fazer morada em nosso coração. Rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal.